Um levantamento feito pela consultoria Bytes, a pedido do jornal O Globo, divulgado ontem, mostra que as contas oficiais do presidente Lula estão nos níveis mais baixos de engajamento desde o início do governo. No período, o presidente alcançou, em média, 29 mil curtidas, compartilhamentos, comentários por publicação. Durante a campanha, entre 16 de agosto e 30 de outubro, esse número era 2 vezes maior e chegou a 72 mil. A título de comparação, a média atingida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro é 8 vezes maior do que a de Lula. Destaque que chega de Brasília porque o presidente Lula quer turbinar as ações de seu governo e conquistar mais popularidade nas redes sociais. A SECOM da presidência planeja reforçar a comunicação digital do Planalto com um acréscimo de mais de 200 milhões de reais para a contratação de 4 empresas para ações na internet em 2024. A licitação para esse fim deve ser anunciada ainda neste ano. E além de prestação de serviços e divulgação de propaganda institucional, as contratadas deverão impulsionar conteúdos da gestão petista e aferir o impacto dessas campanhas nas redes. Acabou de sair uma pesquisa no Datafolha em que aponta a popularidade do presidente Lula. Eu vou pegar um ponto só para analisar, para que a gente possa fazer uma reflexão. Sabe em que extrato da sociedade o presidente Lula ainda não vai bem, depois de quase um ano de governo? Com os mais escolarizados. O que isso significa? Eu já tenho falado sobre isso há um bom tempo e vou repetir. Significa dizer que o fato de você ser mais escolarizado, ter diploma, não te coloca na condição de uma pessoa que tenha educação política, que você tenha consciência crítica. Não. Sim. Se não, vejamos, esse é o canal político e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Competência acadêmica, competência política, competência e honestidade. Honestidade e competência. Quando se analisa essa queda de popularidade do presidente Lula, se ressalta que essa queda ela não é restrita aos mais escolarizados, mas é uma queda em todos os setores da sociedade brasileira. Como nós sabemos, o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele tem como eleitor fixo que vota neles, lulistas, algo em torno de 26% a 30%, não mais que isso, assim como os bolsonaristas, eles têm cerca de 33%. Se equivale o percentual do eleitorado que vota no Lula e o percentual do eleitorado que vota em Bolsonaro. De maneira que o presidente Lula, para ter sido eleito, ele contou com os 30% do eleitorado petista, mais uma parcela do eleitorado que não se sente representado nem pelos lulistas, nem pelos bolsonaristas, mas que vota naquele em que ele acredita que possa atender às suas expectativas de melhora, no caso do status quo vigente em 2022, qual seja o governo bolsonarista. E essa queda de popularidade reflete que essa parcela do eleitorado que não é bolsonarista nem lulista, ele não está concordando com a política implementada pelo Partido dos Trabalhadores, que se reflete na popularidade do ex-presidente Lula. Isso, do presidente Lula, isso é inquestionável. E quando se analisa esse dado também, se percebe que há muita semelhança entre o atual governo petista e o governo bolsonarista.
exemplos, gastos excessivos com cartões corporativos, eventos de corrupção, a contratação de empresas que em governos anteriores petistas foram envolvidos em episódios de corrupção, a pauta ambiental que não está sendo atendida, a pauta econômica como limite do teto de gastos que não está sendo atendida. Mais do que isso, eu entendo relativamente a essa licitação que será implementada pelo governo petista, que talvez possa ser um tiro no pé. Porquanto, a exemplo dos governos petistas anteriores e do governo bolsonarista, que gastou cerca da metade, ou gastou cerca de 1/5 das despesas informais, foram gastos com propagandas em rádio e televisão. O atual governo petista já gastou cerca de 26 milhões nessa propaganda com rádio e televisão. De maneira que gastar mais 200 milhões com esse tipo de propaganda agora na mídia digital, sob a minha óptica, pode ser também utilizado pelos bolsonaristas, por essa parcela da população do eleitorado se sente representado por nenhum desses dois candidatos, desses lados opostos atuantes durante a ditadura militar, como um exemplo, mais um exemplo de gasto desnecessário, considerando que no governo há pessoas competentes, inclusive o chefe aí da Secretaria de Comunicações é formado em comunicação e há nos diferentes setores da administração pública pessoas com conhecimento em mídia digital. Então sob a minha óptica, é mais um gasto questionável referentemente ao governo petista. E então isso parcialmente explica o porquê dessa queda de popularidade. Se, por exemplo, fosse o atual presidente da República, eu diria nesses contratos envolvendo grandes somas, grandes licitações, não podem ser autorizados, seja por ministro de Estado, seja por qualquer pessoa, sem ter o parecer da Casa Civil, sem ter o parecer da Presidência da República, especialmente no contexto dessas firmas aí, dessas empresas que já foram envolvidos em episódios de corrupção. Então, como diria, é outro caso, esses casos envolvendo essas empresas, é o mesmo caso da mulher do César. Tem que se questionar, tem que ter autorização de pelo menos um desses setores aí para firmar o contrato em definitivo. No mais, um grande abraço e, como diria o amigo do meu amigo, esse é o cara. Antônio Schultz: competência acadêmica, competência política, honestidade e competência, competência e honestidade. Talvez, candidato. Para finalizar, eu questiono essa afirmação de que a educação formal não seria necessária para a formação do senso crítico e, consequentemente, da competência política para bem gerir o dinheiro público, o bem público. Pelo contrário, eu entendo que somente com a educação formal de qualidade, uma educação formal de qualidade, é que se consegue adquirir o senso crítico para bem gerir o bem público, o dinheiro público, o gasto público.